Oi, tudo bem? Hoje é o segundo vídeo da série Por que repetimos padrões que nos fazem sofrer? Nesse segundo vídeo dessa série, ele tem o seguinte título: O ciclo invisível que te mantém preso. Preso a quê? Esse padrão de repetição. E para isso, para pensarmos um pouco naquilo que te mantém preso, esse ciclo invisível, eu quero trazer aqui uma ilustração. Tinha uma música muito antiga de uma novela, uma música de Gabriela, da novela Gabriela, Cravo e Canela, que dizia mais ou menos assim a letra: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Isso é quase uma síndrome, uma repetição de padrões disfuncionais ali, sintomas disfuncionais. Só que essa música que traz esses sintomas de um comportamento disfuncional, ela cabe muito aqui nesse vídeo, para pensarmos um pouco o que nos mantém presos a esse ciclo de sofrimento, esse ciclo invisível que não para. Um dos pontos que a gente pode pensar e trazer aqui é o processo de ruminação mental. O que é isso? É quando você fica preso a uma experiência, a uma vivência, a uma situação, a uma pessoa, e fica repetindo aquilo diversas e diversas vezes, na sua mente, pensando sobre aquela situação, aquela pessoa, como você deveria ter feito, o porquê que você não fez, o que te levou àquela situação. E é um ciclo que não termina, você apenas fica nesse processo ruminante. Isso é um ciclo invisível, porque querendo ou não, você não avança na sua vida, você não avança nas suas experiências, você apenas está, de uma certa forma, olhando através do retrovisor a estrada que você um dia passou. E você fica ali preso nesse processo. Esse é um dos elementos que te fazem ficar preso ou presa nesse ciclo de sofrimento. Outro dos elementos que podem te fazer ficar preso ou presa nesse ciclo invisível são as crenças limitantes. E o que são essas crenças limitantes? São aí a forma como você se vê ou vê o mundo. Isso é muito derivado, na maioria das vezes, de experiências que temos. Quando alguém, por exemplo, diz assim para você: você não vai ser nada na vida, e você aceita aquela fala, você aceita aquela percepção, você aceita aquilo que o outro está te trazendo como uma verdade. Isso acaba sendo uma crença. E aí, no seu desenvolvimento humano, você vai ter ações, seja de autossabotagem, como, por exemplo, faltar no serviço quando está próximo à promoção, como, por exemplo, deixar de dar a atenção necessária quando você consegue a pessoa que você ama. Você vai entrando em ações, em comportamentos, em emoções, em reações que vão confirmando aquela crença limitante. Você não vai ser nada, você não vai conseguir nada, você é uma pessoa feia, você é incapaz, você é insuficiente, você é alguém que não merece ter valor. Quando você vai aceitando essas crenças, que podem sim vir aí de uma fala, vir de uma experiência, isso acaba fazendo com que haja muitos pensamentos automáticos que vão validando, através de experiências novas, através de emoções repetidas, aquilo que você aceitou. Então, sim, crenças limitantes são aí um dos mecanismos que te fazem ficar preso nessas experiências que trazem sofrimento. São ciclos invisíveis que se mantêm, se perpetuam. Diz aí, você se identificou em um desses dois? Se sim, coloca aí: sim, me identifiquei com o primeiro, com o segundo. Caso contrário, tem outros elementos aqui que eu quero trazer para você ainda. Outro ponto que nos fazem ficar presos de maneira invisível, esse ciclo de sofrimento, são os ganhos secundários. Ganhos secundários, vamos pegar um exemplo fácil. Vamos pensar, por exemplo, que você pegou um resfriado. E aí o resfriado, aquele bem forte mesmo, ele vai trazer limitações. Ele vai trazer talvez febre, tosse, espirros, mal-estar no corpo. Ele vai trazer alguns prejuízos fisiológicos. Mas, entretanto, porém, talvez você tenha algum ganho com isso. Talvez você receba na sua cama ou no sofá da sua sala,
sua comida, talvez alguém te mime um pouco mais, talvez você seja mais acolhido, talvez você receba palavras de incentivo, talvez você receba carinho, e tudo isso pode ser configurado como um ganho secundário. Quando você não recebe esses elementos de uma forma cotidiana ou quase isso, o que isso vai trazer para você? Poxa, eu ganho atenção, eu ganho carinho, eu ganho amor, afeto, acolhimento quando eu estou doente, quando eu estou gripado. Então, o que isso vai fazer? Vai fazer com que você, de forma regular, tenha o seu sistema imunológico rebaixado e tenha mais propensão a ficar doente. É um funcionamento que tem como uma base a emoção, a experiência emocional, vamos dizer assim. E isso serve para tudo. Muitas vezes perdemos oportunidades, muitas vezes nos sabotamos, muitas vezes escolhemos pessoas que não deveriam estar na nossa vida por causa de ganhos secundários. Esses ganhos secundários são como molas propulsoras que nos levam a caminhos de sofrimento. Outro ponto que eu quero trazer também é o desamparo aprendido. Ele é derivado de uma experiência na década de 70, se não estou enganado, onde foram pegos alguns animais e separados em dois grupos. Um grupo sofreu choque e outro grupo foi bem alimentado. O que foi bem alimentado, bem cuidado, em determinado momento da experiência, eles tinham a liberdade de saírem de lá, do lugar da experiência. Foi dado para eles essa oportunidade e eles aproveitaram. O outro grupo, que levava choque toda vez que encostava nas grades, ele em determinado momento também teve a mesma oportunidade de sair daquele local. Só que eles não saíram. Por que eles não saíram? Porque eles aprenderam através da experiência do choque que a melhor coisa é ficarem ali no estado de inércia, no estado de submissão, no estado de aceitação. Muitas vezes as experiências difíceis que você viveu, de abandono, de rejeição, de frustração, te levaram a esse desamparo aprendido. Você vive e repete a sua vida dentro desse desamparo. Você aprendeu a viver nesse lugar de sofrimento. Para você não é um lugar estranho, para você é um lugar comum. E entenda, muitas vezes existem as oportunidades de uma reconstrução de vida, de uma mudança totalmente significativa, mas você não tem forças e algumas vezes até nem vontade de fazer isso. Por quê? Porque internamente você já está adaptado àquele lugar de sofrimento. Aquele lugar de sofrimento é o seu. Entende? Esse é o desamparo aprendido. Muitas vezes pode ser um ciclo invisível e te manter nesse lugar de sofrimento. Outro ponto que a gente pode trazer também são os padrões de validação. A pessoa, ela procura, ela necessita ser validada, ela necessita ser aceita, ela necessita ali ser acolhida. E muitas vezes não tem isso. E ela fica em um padrão de buscar a aceitação do outro de maneira disfuncional. E aqui eu vou até trazer um exemplo da própria história também, onde aquele líder da Segunda Guerra Mundial alemão pegou uma galinha e a tepenou, viva, e depois a soltou numa sala de reunião e foi soltando no chão ali milho, e ela foi atrás dele, mesmo ferida. Ela foi e continuou atrás dele. Mesmo ele tendo sido ali o responsável pela dor dela, ela continuou atrás dele. Porque ela procurava, podemos assim dizer, certo tipo de validação através da alimentação. E muitas vezes o seu caso, talvez. Você procure ser validado em pessoas, em situações, em experiências que muitas vezes te esmagam, te machucam, te fazem sofrer. Mas como você tem essa necessidade de se sentir aceito, validado, se sentir ali valorizado, você continua em frente. Essa é uma outra possibilidade. E aqui eu vou trazer mais duas possibilidades também. Próximas são os vínculos traumáticos. Dentre eles, eu vou pegar aqui como possibilidade alguém que tem vínculo com o narcisista. O narcisista, ele tem como característica o amar-se a si mesmo. E todas as outras pessoas que estão em torno dele são aí objetos utilizados para valorização de si mesmo. Quem tem um relacionamento muito estreito ou próximo de um narcisista, ele acaba se perdendo nessa
nessa relação. Ele acaba perdendo o amor próprio, ele se vê muito mais como alguém errado, até no seu modo de viver, no seu modo de ser. Ele se culpa, vê como alguém muito diminuído e pequeno, porque esse é o padrão que muitas vezes o narcisista impõe sobre o outro. E quem vivencia um trauma de um relacionamento assim, tem muita dificuldade depois de ter aquilo que chamamos de amor próprio, tem muita dificuldade de se ver como alguém capaz, íntegro, autossuficiente. Ele sempre vai se ver, de certa forma, como alguém disfuncional. E tudo isso devido ao trauma. Então, se ele é alguém sem muito valor, se ele é alguém que não tem ali aptidão para muitas coisas, se ele está sempre sendo culpado de toda a história, é normal, é comum ele começar relacionamentos, trabalhos, tarefas, onde ele não seja e não se sinta suficientemente pleno. Ou seja, ele vai entrar num processo de sofrimento. E por fim, o último elemento que eu quero trazer aqui, pode ser também um ciclo invisível na sua vida, são os chamados comportamentos compulsivos, onde você tem uma compulsão de repetir sempre a mesma coisa. Essa compulsão muitas vezes está ligada aí ao desejo, à busca de noradrenalina, serotonina, de dopamina, ou seja, de experiências, sejam elas com psicoativos, sejam elas com pessoas tóxicas, sejam elas com situações de risco. Essa busca pelo prazer, essa busca por essa adrenalina derivada aí de alguns neurotransmissores, né, que nos fazem ficar sentindo aquele prazer da vida de maneira exacerbada e disfuncional, pode ser muitas vezes o seu movimento. E aqui fica mais uma vez a pergunta: o que te faz ficar preso no ciclo, um padrão de sofrimento? Você conseguiu identificar algum ciclo aqui? Conseguiu se ver em algum movimento repetitivo que te faz sofrer e ligá-lo diretamente a algum elemento aí invisível até o presente momento para ti? Se você conseguiu, comenta aí no vídeo: eu consegui. Se você não conseguiu apenas visualizar os ciclos que te prendem, coloca ali: olha, esse ciclo aqui me prende. Mas faça um comentário, manda esse vídeo para outras pessoas que você consegue perceber que estão presas num padrão de repetição. Ficar presa nesse padrão é algo muito dolorido e sofrido. Então, me ajude a ajudar aí outras pessoas. Envie esse vídeo, dê o seu like, comente. Lembrando, no quarto vídeo eu vou trazer algumas possibilidades de tratar todas essas questões que te trazem sofrimento. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.